Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU nessa semana especial, semana de vigília. Vocês não ficam pedindo vigília? É ou não é verdade? Fica mandando mensagens no Instagram, mensagens pra gente, quero vigília. Sexta-feira tem a vigília, a noite da reação. Cada vigília tem um tema e você vai entender o porquê desse tema. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. A noite da reação, e a primeira coisa eu quero que você reaja. É isso mesmo, você que está aí meio prostrado, caído, desanimado. Eu não sei se eu vou. Reage, já começa a se preparar, porque sexta-feira você vai estar com a gente. Aqui na Avenida João Dias, 1800, nós vamos estar juntos com a galera de todo São Paulo. Todos os jovens aqui de São Paulo, capital, vão estar com a gente nessa grande noite, tá bom? Hoje eu estou aqui com o Thierry e com a Gabriela, que vão compartilhar a história deles com a gente. Então não saia daí, fica aqui com a gente, que a gente já volta para ouvir o que eles têm para dizer. Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. Então a mobilização desse grupo é impressionante, como eles são organizados e como eles têm contribuído muito com a nação, cuidando de jovens em todo o país. Você que é jovem, a partir de agora, nós vamos ter um trabalho intenso em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos investir para que todos possamos integrar na obra de Deus, serem úteis para a glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Tá ligado? Escute o que eu estou falando, vai arrebentar. E somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Nas redes sociais, somamos mais de 2 milhões de seguidores e já alcançamos milhões de visualizações em nossas plataformas. Isso são mais que dados, isso é transformação, inspiração. Isso aqui é Força Jovem Universal. Hoje celebramos o segundo ano do Dia Nacional da Força Jovem Universal, uma data especial sancionada pelo Presidente da República. Este marco reconhece o impacto transformador da FJU na vida de milhões de jovens em todo o país e no mundo. Vamos juntos continuar construindo um futuro melhor, porque na FJU, a Força Jovem é você. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, temos diversas modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento. Na FJU você tem a chance de brilhar na dança, teatro, na música. Cá entre nós, cultura é tudo isso e um pouco mais. Falando em conexão, bora se conectar com quem nos faz bem. No Projeto Mídia estamos na produção audiovisual e no jornalismo com muito conteúdo. E se liga no Projeto Help. É a mão amiga para te ajudar a vencer desafios
seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. E você que está aqui no Luau 5G e precisa desabafar, nos procure no Cantinho do Desabafo. Não te julgamos, te ajudamos. E caso você que está nos assistindo na TV ou nas redes sociais, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. E vamos superar essa má fase juntos. E a nossa energia explode com os nossos mega eventos, que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. E todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU, uma tarde super animada, com uma palavra de fé nos trazendo o verdadeiro propósito para a nossa vida. E claro, temos sempre aquela madrugada de pura energia, redenção e novo nascimento. Estamos falando da nossa FJU Night. Então compartilhe o que é bom e venha com seus amigos nesta madrugada marcante. Mas tudo isso só é realizado porque temos vocês, pessoal. Valeu a todos vocês por estarem juntos e misturados com a gente nesse segundo ano de celebração ao Dia Nacional da Força Jovem Universal. A FJU é mais do que um movimento, somos uma família. Sim, o Força Jovem me ajudou bastante, a questão de amizades. Hoje eu aprendo a ser uma jovem diferente, a ser guiada pela palavra de Deus. Eu consegui me conectar com jovens de outra idade que tinham o mesmo ideal que meu, que era conhecer a Deus. O alívio que eu buscava eu encontrei aqui. Eu encontrei verdadeiras amizades, pessoas que tinham algo para dar. Aqui eu encontrei uma família de verdade, aqui eu encontrei amigos de verdade. Antes eu me sentia muito sozinha e eu não acreditava que eu poderia conseguir pessoas que realmente poderiam me ajudar, que realmente queriam o meu bem. E quando eu conheci a Força Jovem, eu vi que ali tinham pessoas que estavam dispostas a me apoiar, sem me julgar. Venha fazer parte da Força Jovem Universal e se torne parte dessa história. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Vamos lá, então a gente está de volta, lembrando que hoje é dia de algo a mais. Às 7h30 da noite, a gente vai ter aquela reunião especial para quem quer algo a mais na vida espiritual, quem quer aprender, crescer espiritualmente, tá bom? A gente vai estar bem do ladinho do Templo de Salomão, 7h30 da noite. Você chegando aqui, você procura a galera do Força Jovem, você vai saber onde que vai ser a reunião, tá bom? Então vamos lá, começando com você, Gabriela. E aí, o que aconteceu com você? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. 22 anos. Tá no Força Jovem há quanto tempo? Eu tô 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. E aí? Desde 2018. Eu comecei, na verdade, eu cresci, né, num lar um pouco conturbado, porque meu pai, ele tinha vícios, né, e minha mãe, ela não frequentava nenhuma igreja. Ela até, às vezes, tinha ali um momento religioso, onde algumas pessoas iam visitar, falar um pouco de Deus, mas ela nada firme, né? Nada assim concreto. Uhum. E isso eu fui crescendo, vendo meu pai sendo agressivo, não a ponto de bater, mas com palavras, com gestos. E isso eu fui crescendo, eu e minha irmã, né? Porque eu tenho minha irmã mais velha. E vendo tudo isso, com 9 anos, eles se separaram. E dentro de mim já foi criando já uma carência, um medo do que seria o futuro, né? Uma angústia, e eu não entendi o porquê. E eu também acompanhava minha irmã em tudo, então ela também nessa situação, ela ia para lá, ia para cá nos carnavais da vida, né? Uhum. Ia para as festas, e eu acompanhando ela o tempo todo. Então ela ficava com um rapazinho ali, um rapazinho aqui, eu sempre assim, só observando tudo. Então chegou um momento que ela foi convidada para ir para Força Jovem, e como eu já acompanhava ela em tudo, eu também fui para a igreja. Ela é mais velha que você, quantos anos? Ela é 5 anos mais 5 velha. anos. É.
E aí ela indo na igreja, começou a ir pro Força Jovem, o pessoal abraçou a gente, né? Só que eu ia pro TF, né? Hoje em dia é FTU, né? Na época era TF. Então eu comecei a ir, me envolvi com os adolescentes ali. Eu gostava, mas eu não tinha um compromisso. Então eu gostava de brincar, de ficar ali passando tempo com a minha irmã enquanto ela estava com os jovens, mas eu não tinha nada sério com Deus. Eu não entendia muito bem a seriedade da vida espiritual, né? Então demorou muito, com 12 anos, depois de 1 ano e meio mais ou menos já na fé. Isso meus pais ainda estavam separados, só que eu e ela, a gente agiu a fé, né? A gente entendeu que através da fé a gente podia ter o resultado, podia ter uma transformação. Então a gente orava por eles e eles também voltaram, teve essa bênção na nossa vida. Só que mesmo depois dessa bênção, eu não valorizei o abençoador, né? Eu quis ir na onda dos amigos, então eu via, poxa, as meninas da minha idade, elas são tão abertas, tão livres, elas podem ficar com quem quer, fazer o que quer, e eu não posso, por quê? Né? Então eu não entendia, e isso foi despertando em mim um desejo. Então, demorou, fui desanimando da igreja e comecei a querer me envolver com essas amizades. Então, eu comecei a tentar me envolver com os meninos, fiquei ali um com o outro e assim foi. Só que aquilo não supria, né? Aquilo não saciava o meu vazio. Então, eu fui e comecei a gostar de um rapaz e como minhas amigas já namoravam na época, então eu falei, poxa, o que eu tô precisando também é um relacionamento físico, um relacionamento sentimental, né? Na verdade, uma vida amorosa realizada. E eu fui e comecei a procurar isso. E esse rapaz, ele era muito mais velho que eu, né? Ele tinha 21 para 22 anos, eu tinha 14, por aí. Então, isso deu um susto nos meus pais, né? E na época eles não apoiavam tanto, mas eu queria porque queria. Então, eu bati o pé e comecei esse relacionamento, né? E ele forçava muito, assim. A gente, no início, era 1000 maravilhas, né? Ele me dava a atenção que eu queria, a gente passeava. Ali era o que eu achei que era o que eu precisava para saciar aquele vazio que eu tinha. Então, não demorou muito. Depois, ele começou a forçar a barra. Ó, vamos ir pro finalmente, né? Vamos ter uma vida sexual ativa. Ele me comparava com os amigos dele que tinham namoradas da minha idade e já tinham essa vida. E eu falei, não, mas tem que ser depois do casamento, porque por eu já ter ouvido falar do correto, da verdade, eu achava, não, depois do casamento que tem que ser isso. Só que eu não entendia muito bem o porquê, e nessa época eu já tinha me sido também apresentada a pornografia. Então eu viciada em pornografia, todo dia vendo aquilo e negando, tendo a oportunidade, então não fazia muito sentido na minha cabeça. Só que aí ele ficava forçando, e aí chegou um tempo que eu falei... Tipo assim, eu faço errado, mas não tanto. Exatamente. E então, assim, na minha cabeça eu falava, não, eu não posso chegar nesse ponto, porque se eu chegar aí eu vou pecar contra Deus. Só que eu já fazia outras coisas erradas também. Uma delas era assistir, era fazer outras coisas e assim vai. E ele falava, não, mas por que a gente não vai finalmente? E aí chegou um dia que eu cedi. Quando eu cedi, não demorou 2 semanas, bispo. Acho que eu dou umas 3 semanas, ele terminou o relacionamento. Ele falou, tá muito desgastante, vamos terminar. E aí, ali eu já era triste comigo, né? E eu pensava, poxa, depois disso que eu fiz, nem Deus vai me aceitar, porque... Quer dizer, você se entregou para ele. Exatamente. E 2 semanas depois ele terminou com você. Isso. Porque, e minha irmã, né, sendo da igreja, ela sempre falava, Gabi, ele só quer aquilo. Eu falava, não, Carol, que isso? Ele não quer isso, não. Ele quer um compromisso comigo, só que ela avisava. Vou dar uma pausa aqui, só um minutinho. Ô, boba. Você, menina, bobinha, que pensa assim, ele me ama. Ele está dizendo que me ama, que se a gente fizer o que ele quer, não tem problema, porque a gente vai ficar junto para sempre. Quando ele fala assim, ó, quem ama faz. Se você não faz é porque você não gosta de mim, porque você não me ama. Ô, bobinha, presta atenção. O que ele vai fazer com você é isso daqui. A gente fala isso no Encontro Jovem, a gente fala isso na reunião do Olga Mais, a gente alerta as meninas sobre isso. E eu digo isso porque eu também era assim. Quando eu era do mundo, era a mesma coisa. Então, você vê, por que ele vai ficar se ele já tem aquilo que ele queria? Ele já conseguiu aquilo que ele queria. Não é mais novidade para ele. Ele lutou tanto para ter aquilo, para poder depois falar, eu fiz, ela já foi minha.
né? Usa aquela expressão aí do mundo, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então agora eu não quero compromisso, eu vou partir para outras, para conhecer outras também. E você, o problema é seu. Né? Quer dizer, aquela virgindade que você guardava, aquela pureza, né? Você entregou para uma pessoa que depois não estava nem aí para você. Exatamente. E ali foi minha frustração, porque eu pensei, poxa, Deus não me quer. Na minha cabeça vinha esse pensamento, que a gente sabe que é o mal, né? Então vinha, Deus não me quer, Ele não vai me aceitar de volta. E depois disso, eu já me sentia mais ainda acusada. Então eu ficava triste, angustiada, com medo. E meu pai, ele perguntava, Gabi, não aconteceu, né? Ou não, eu mentia para ele, para minha mãe, porque eu não queria envergonhar eles, né? Porque eles também me orientavam sobre tudo isso e eu, teimosa, fiz. Então, demorou muito. E qual era o conselho dos amigos, das amigas? As amigas, elas faziam também. Então, elas falavam, Gabi, você é boba, por que você está esperando? Olha, inclusive, a minha melhor amiga na época, ela também era virgem, né? E aí, ela fez primeiro do que eu. E ela falou, Gabi, pode ir, tá certo, vai lá, é isso mesmo. Então, eu falei, meu Deus. Você entende por quê, né? Sim. Quer dizer, os seus pais que querem o melhor para você, falando, não faz. Não faz. Mas todos os outros falando, faz, você está perdendo. Você sabe por que ela falou isso para você, né? O que você acha? Eu acredito, Bispo, que é para ela, vamos supor, quando a pessoa está afundando na lama, ela quer levar alguém junto, Exatamente. né? Então... Porque, tipo assim, eu não sou mais pura. Então, eu não quero perder para ela sendo pura. Então, faz aí também, porque aí eu sou tão ruim quanto ela. As duas são iguais. Exatamente. Né? Geralmente é assim. E hoje eu entendo, mas na época, nossa, ela tá me aconselhando, ela entende, né? E eu já fazia dessa amiga minha, assim, todo conselho que ela me dá, eu vou acatar, né? Então, demorou muito. Aí, depois, quando foi para 16 anos, eu sozinha, angustiada, chorava pelos cantos, porque eu já me sentia uma pessoa desprezível, né? Uma menina qualquer. E então demorou muito. Um rapaz que frequentava a Força Jovem, mas ele não era tão firme, né? Ele me convidou, ele começou a se envolver comigo, né? E aí eu falei assim, ele me convidou para ir na Força Jovem, né? Para ir na igreja. Só que ele também não era tão firme, ele só ia por ir e tudo mais. E aí eu falei, não, mas não vai funcionar. Se eu ir para a igreja, eu não vou me firmar. Porque essa era a minha cabeça, eu já tinha ido algumas vezes e me afastaram de novo. Só que aí ele falou, não, tenta, vai, você vai conseguir. E aí eu fui. E aí foi numa quarta-feira de início, né? Isso foi numa terça, quarta-feira eu fui. E a mãe dele é firme, né? Ela era do grupo Resgate. Então ela começou a me levar. E aí, não demorou muito, eu falei, poxa, Deus está comigo, porque aquela reunião eu já não conseguia dormir nessa época, eu me sentia muito triste. Quando eu ia dormir, eu ficava lembrando dos meus erros, lembrando das discussões que eu causei por causa daquele relacionamento, que no fim eu me frustrei, né? Então, não demorou muito, eu estava ali dormindo. Eu comecei para a igreja, Deus foi me transformando, tirando aquele medo, tirando aqueles traumas, e eu estava dormindo em paz, eu estava tranquila, as pessoas me acolheram, pessoas do Força Jovem, né? Aquilo foi especial para mim, porque eu achava que eu ia ser rejeitada, por eu ser afastada, por pensar que todo mundo sabia o que eu tinha feito, né? Então eu me sentia muito excluída. E indo nas reuniões da Força Jovem, me envolvendo com as meninas, eu fui tendo uma transformação, né? E não demorou muito essa transformação, eu achei que era o Espírito Santo, porque eu tive realmente uma experiência de libertação, eu me batizei nas águas, tive uma experiência com Deus. Você mudou tanto que você já achou que já era o Espírito Santo. Exatamente, né? Por eu começar a batalhar contra aquilo que eu via que era pecado, por exemplo, a pornografia, né? Eu comecei a deixar isso de lado. Então, toda vez que vinha vontade, que não foi fácil, toda vez que vinha vontade, eu saía de perto do lugar que eu estava sozinha, ia para perto de alguém, começava a excluir as coisas erradas do celular. Então, não demorou muito e eu fui liberta, né? Mas fui liberta daquela opressão, daquela tristeza. Só que para mim isso já era muito. Então eu pensei, não, eu sou nascida de Deus, eu sou transformada. Então eu fui me dando na obra, me tornei cabeça de tribo e fui me dando. Então na minha cabeça era assim, quanto mais eu fizer, mais de Deus eu sou. Quanto mais eu sou contada, mais de Deus eu tô sendo.
Então eu fui me colocando ali à disposição, né? Às vezes eu não dava atenção muito para minha família, para as pessoas e focava na obra. E isso chamou a atenção dos meus líderes, né? Então eles falavam: poxa, Gabi se dá, Gabi é de Deus, não tem nada assim, um pecado ali que ela possa estar cometendo que a gente vê. Então, poxa, porque eu tinha raposinhas, eu tinha o orgulho, eu tinha a vaidade, eu tinha essas raposinhas, mas na minha cabeça isso era, todo mundo enfrentava, né? Então eu fui me colocando à disposição. Então não demorou muito, com 20 anos eu fui levantada a obreira, né? E o meu fundo de poço realmente foi dentro da igreja, porque eu me coloquei numa posição de batalha que eu não estava preparada. Então eu fui com toda a minha fé emotiva, né, para batalhar contra o mal. E eu não tinha vencido o mal da minha própria vida ainda. Então, quando eu ia dormir, eu dormia bem, mas eu pensava, poxa, tá bom, isso daqui é o suficiente. Mas dentro de mim eu me sentia vazia, eu não me sentia realizada. Então eu pensava, não, tem que me dar mais, agora eu sou obreira, não, então tem que me dar mais, me dar mais. Então eu não tinha tempo para mais nada. Até mesmo era desequilibrada, eu era muito religiosa. Então, tipo, qualquer coisa era pecado. Ah, jogar um joguinho no celular é pecado. Ah, fazer isso é pecado. Cuidado, Carol, minha irmã na igreja, ela estranhava muito isso, né? Então, assim, eu era religiosa, mas dentro de mim eu não tinha paz verdadeira, aquela alegria, aquela satisfação de servir. Às vezes tinha domingo que eu chegava com meu pé doendo de tanto fazer, mas não realizada. Então, eu pensava, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa que não tá certa. Você não tinha tido encontro com Deus? Não tinha. E eu fazia com a força do meu braço, então não tinha aquele entendimento que, poxa, Deus nos usa. Não, eu que tô fazendo. Então, quando foi numa reunião de obreiros, eu falei para Deus antes de ir para essa reunião, né? Eu falei assim, meu Deus, mostra o que tá de errado. O que eu tenho que fazer para mudar a situação? Aí ele usou o Bispo Macedo, que o Bispo Macedo ele falou assim, olha, você que tem pele de cordeiro, mas você sabe que você por dentro é um lobo, e o diabo e Deus sabe, e você também. Então não adianta você tentar fingir uma coisa que você não é. E aí, naquele momento, eu comecei a... Foi um choque de realidade, né? Então eu falei assim, meu Deus, eu tô mal. Aí eu fui no altar, eu confessei o pecado e cheguei pro meu pastor. Então, naquele momento que vinha na minha cabeça era assim, o que vão pensar? Se você sair da obra, você vai pro mundo. Então, na minha cabeça, aquele título que eu coloquei lá em cima, acima até de Deus e de mim, eu falei, se eu perder aquilo, eu vou perder o meu chão. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava na minha alma, então eu falava, poxa vida, se eu morrer assim, eu vou pro inferno. Então, qual dos dois eu vou querer, né? E aí eu falei, não, eu vou ir pra cima, eu quero salvação. Só que não foi tão fácil assim, eu vou ir pra cima. Na minha cabeça, eu tava destruída. Então, eu cheguei pros meus líderes, falei assim, olha, eu preciso de ajuda, né? E foi bacana porque o pastor, ele realmente me ajudou. O pastor, as obreiras, inclusive da Força Jovem, a sua Gabi, se mantenha firme. E ali começou a minha batalha de realmente nascer de novo, de realmente me converter. Porque ali como fala, recomecei, né? Do zero. Então, eu tive que quebrar aquele orgulho do eu sei. Não, eu tive que falar, não, eu não sei de nada. Tudo que eu penso que eu sei, eu quero esquecer. Aí ali foi meu começo. Então não demorou um pouquinho, dessa vez demorou, mas essa demora foi preciso, né? Eu comecei a buscar o que eu estava errando, qual o pecado que eu tinha, porque não tinha nenhum pecado como antes, por exemplo, o que eu via ali, a pornografia, a prostituição, não tinha isso. Então eu falei, meu Deus, mostra pra mim o que tá errado dentro de mim. Então ele foi mostrando o orgulho, ele foi mostrando a altivez, que eu me olhava acima das pessoas, eu queria ser uma pessoa falsa, então toda hora tá bem, toda hora ser a mais, né? E procurar atitude demais. Então eu comecei a buscar tirar isso de dentro de mim. Quando não, eu percebi que eu tinha mágoa da minha mãe, pela forma que ela me tratava, pela forma que ela agia comigo. Então eu comecei a nutrir essa mágoa que eu nem sabia que eu tinha. Então eu percebia pelo meu tratamento com ela, a grosseria, a rispidez, às vezes nem ligar muito para ela. Então Deus me mostrou isso, me mostrou pessoas que eu tinha que pedir perdão, que eu maltratei, dentro da obra mesmo, que eu maltratei, que eu me sentia melhor. Então, ali eu fui me humilhando para Deus e tirando o salto,
né? Então, conforme eu fui fazendo isso, toda vez Deus confirmava, olha, isso me agradou e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o diabo vinha com muita dúvida. Vinha assim, ó, Deus não vai te ouvir, essa busca tá emotiva, eu tô aqui. Então vinha muito medo. Tanto que nas primeiras semanas que eu entreguei o uniforme, eu pensava, poxa vida, tanto mal que eu expulsei na vida dos outros, vai vir tudo para mim. Aí, ali foi uma batalha, porque o diabo vinha com dúvida e com a opressão, né? Então eu sentia dores fora do normais. Então foi uma batalha espiritual. Eu tive que ter a libertação, eu tive que recomeçar mesmo. Só que em nenhum momento eu cedi aos pensamentos que vinham, porque veio o pensamento, ó, você lança no mundo. Se lança no mundo, você não tem nada a perder. Você já perdeu tudo. Se lança no mundo e morre. Vem esses pensamentos. Deus já te excluiu. Tinha livros da fé que eu ia tentar ler para me fortalecer, eu não conseguia ler. Porque vinha tanta acusação na minha mente do diabo, né? Que eu não conseguia terminar de ler o livro, ou até mesmo começar. E aí Deus levantou uma amiga nessa época, né? Tinha uma moça que começou a se converter, né? Que é a Jéssica. E ela começou a se converter. E nisso, ela começou a buscar o Espírito Santo. E o obreiro falou assim, Gabi, por que você não pega e vai nessa corrida com ela? Começa as duas, uma ajudar a outra a buscar o Espírito Santo, porque ela tá nesse objetivo. E eu tive que quebrar aquele orgulho e falar, não, eu vou fazer isso. E aí eu fui lá e a gente começou a fazer propostas. E ela percebia às vezes que eu tava fraca. Ela falava, Gabi, vamos pra cima, Gabi. Você tem que buscar o Espírito Santo. Então ali foi um processo. E aí foi um dia que eu conversei, né? Tive uma conversa com essa mesma do resgate, né? Com essa mesma moça do resgate lá do início. E ela falou assim, olha, Gabi, o segredo, porque ela também tinha muitos anos na igreja, né? E não tinha o Espírito Santo. E ela falou, olha, o segredo, Gabi, é você se entregar. E aí ficou aquela palavra na minha cabeça, se entregar? Como assim se entregar? Aí eu comecei a buscar, meu Deus, o que é se entregar? Me mostra o que é se entregar. E aí eu entendi que eu tinha que sacrificar minhas vontades para fazer a dele. Era algo tão simples, mas que eu complicava, né? Eu fazia aquela coisa religiosa de, vou dormir no chão, vou fazer isso para receber o Espírito Santo. E Deus não queria isso, Ele queria uma sinceridade, né? E aí eu fui sincera com Deus. Tudo que Ele foi me mostrando que eu tinha que entregar, eu endeusava muito meu pai, né? Então, ao mesmo tempo que eu odiava minha mãe, eu endeusava meu pai. Então, Ele falou, você tem que entregar essa mágoa, você tem que entregar esse primeiro lugar que está o seu pai, você tem que entregar tudo isso, tem que entregar a vontade de ser mais que os outros, tem que entregar tudo isso. Eu fui entregando. Aí de uma sexta para o sábado eu dormi revoltada, aquela revolta, pensando, poxa, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Quando na minha cabeça eu já tinha entregado tudo. E aí foi num sábado que eu acordei, eu tinha um compromisso marcado 10h30 e eu acordei atrasada. E aí eu já tinha determinado dentro de mim, não, quando eu acordar amanhã eu vou buscar o Espírito Santo. Todo dia que eu acordar eu vou buscar o Espírito Santo. O momento livre que eu tiver eu vou buscar o Espírito Santo. E aí foi que eu acordei nesse sábado atrasada, compromisso, e eu falei, não, eu vou chegar atrasada, mas eu vou buscar o Espírito Santo. Aí eu fui buscar o Espírito Santo. E quando eu tava buscando, eu falei, meu Deus, eu já entreguei tudo, o que me falta entregar? Porque eu te quero, eu não quero mais só um título, eu quero ter uma vida com Deus. E aí ele falou, precisa você buscar mais. Eu falei assim, isso na cabeça, né? E aí ele falou assim, e eu pensei, poxa vida, eu tô aqui agora, não me deixa sair daqui sem o teu Espírito, porque se eu sair daqui sem o teu Espírito, eu não vou ter direção, que é o que tá acontecendo comigo, eu não tenho direção. E aí naquele momento veio a certeza, olha, eu tô com você, pode ficar em paz, tranquila. E diferente das outras vezes, porque da primeira vez que eu achei que eu tinha o Espírito Santo, foi uma emoção, né? Tipo, eu senti e tal. Dessa vez eu não senti nada. Foi só uma certeza, uma voz na minha mente, ó, eu tô contigo. Pode ficar em paz, você vai vencer essas batalhas. E ali eu saí transformada, eu saí já... Quando foi isso? Isso foi ano passado, em outubro. O que mudou em você a partir desse dia, Gabriela?
Foi os frutos, porque até então, bispo, eu olhava as pessoas de forma carnal. Então, tipo assim, eu comecei a enxergar o que elas realmente são, o propósito que Deus tem para cada uma. Dentro de mim nasceu o perdão, o amor ao próximo, porque até então eu tinha muita dificuldade de perdoar. Os maus olhos que eu tinha já não tenho mais. Então, foi os frutos que eu fui vendo, o domínio próprio. Às vezes eu brigava muito, era muito irritada e guardava tudo isso dentro de mim. E hoje não, hoje eu percebo que não só aquele dia mudou, mas foi mudando gradativamente. Todo dia você vê o fruto, a transformação, Deus falando com você, você precisa melhorar nisso, naquilo, e assim vai. Então, o Força Jovem ajudou você também? Sim, Senhor. Como? Porque tanto no início, quando eu cheguei, quanto depois, porque eu pensei que eu ia ser excluída, por eu ser esse tipo de pessoa de, não tá nos padrões, então eu excluo. Eu ser esse tipo de pessoa, eu pensava que eles iam ser assim, em nenhum momento. Pelo contrário, os obreiros me acolheram, falaram que eu tinha que batalhar, continuar, né? Me mostrou o que é ter realmente uma vida com Deus, que traz essa alegria, essa paz verdadeira, né? Então, ali eu descobri com eles. Foi eles me orientando, não desistindo de mim, né? Não deixando de lado, mas pelo contrário, acolhendo. E você participa do Força Jovem onde? Eu participo em Pirapora. Pirapora é Osasco, né? Osasco, isso. E, aliás, qual o dia do encontro jovem lá? Como é que é? Lá é domingo, 4h30. 4h30. É. Agora, essa sexta, todo mundo vai estar com a gente, né? Vai, já falaram lá, já combinaram. Toda a galera de Osasco vai estar com a gente lá na vigília, né? Vai sim. É isso aí. E você é convidado para estar com a gente também na Noite da Reação. A Noite da Reação, sexta-feira agora, nossa grande vigília do FJU, tá bom? A gente vai intervalo rapidinho, a gente volta para conversar com o Thierry, que está aqui com a gente também. Ei, já parou para pensar em como as suas decisões podem impactar o seu futuro? Naquele momento em que você já percebeu que precisava tomar uma atitude que poderia mudar tudo, chegou a hora de você tomar a maior decisão da sua vida. Então, reaja! No dia 7 de fevereiro, às 23 horas, com transmissão para todo o Brasil, iremos passar a primeira madrugada juntos e misturados do ano de 2025. A FJU Night, a Noite da Reação. A banda FJU confirmadíssima animando nossa vigília, uma mensagem super especial e, claro, um ambiente preparado para você sair daqui de um jeito completamente diferente de como entrou. Essa vai ser a FJU Night mais especial de todas. Reaja e vem estar com a galera da FJU. Estaremos de braços abertos te esperando. Diego, você já chegou? Você tava lá de novo, cara. Diego. Carlos, cala a boca. Vai dormir, que amanhã você vai... Ah, você tá podre, cara. Vai dormir que amanhã você vai no encontro jovem comigo. Não, sem chance. Cansado. Por isso mesmo, vai te fazer bem. Você tá todo sujo, cara. Vai, acorda. Levanta. Amanhã você vai comigo. Você vai comigo amanhã, entendeu? Cara, lembra como era bom? Você não sabe quando vai ser sua última chance.
Alguém ajuda! Moço, você quer ajuda? Você causou tudo isso! Quem é você? Eu sou o seu futuro! E aí, Diego, quanto tempo? Tava saindo do ensaio agora, vai ter o Mega Dance, você já tá sabendo? Sei. Então vamos com a gente, vai ser bem legal. Não vou. Esse fim de semana a gente vai ter uma vigília. Quem é vivo sempre aparece. Bora? Eu tenho uns negócios marcados pra madrugada, eu vou ter que ir. É nóis. Vamos, Mega pra você, Diego. Essa chance de sair de novo. Eu não vou poder estar indo. Vamos ter um encontro jovem passando a limpo. Amanhã, bora? Não. O LOL tá chegando, vamos com a gente. Cara, eu tô com outra vibe. Eu já vi coisas demais e agora eu tô só curtindo a vida. A vida que tá curtindo você, cara. Todo ser humano é, mas ele não. Jesus! Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Tem chance pra você, jovem. Você não é meu futuro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto há vida, há esperança. Já pensou em uma vida nova, livre do peso dos erros do passado? Bem-vindo a ela, a sua nova vida. Sempre, porque Ele está vivo. E é Ele que vai nos guiando. Então você tem a oportunidade agora de encontrar com Ele, de encontrar com o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo.
Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? Então vamos lá, a gente está de volta, vamos conversar com o Thierry. E aí, tudo Sim, bem? Bispo, Quantos tudo anos você bem. tem? Tenho 17. 17? Sim, Aliás, sim. você participa do Força Jovem onde? Eu participo no Parque Santo Antônio Sul. Parque Santo Antônio, Bloco Sul, né? Sim, senhor. Então a gente vai estar na sua casa lá, né? É, sim, praticamente, nessa vigília, né? Sim, senhor. E qual o dia do Encontro Jovem lá? Como é que é? É sábado, 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas. Mas todo mundo vai estar com a gente na vigília antes. Em peso. Sexta-feira. A vigília, ela, pra gente, não tem como perder. E Todo aí? mundo vai estar lá. Conta pra gente a tua história, Thierry. Então, Bispo, eu cresci sem a presença do meu pai. Desde cedo ele faleceu, então eu cresci só com a minha mãe dentro de casa. Só que ela não deixou faltar nada. Ela supriu todas as necessidades que precisava. E desde cedo eu já ingressei na carreira de jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol para dar uma vida melhor para ela, por tudo que ela E tu joga bola mesmo? Jogo, sim, senhor. A maioria que diz que queria ser jogador de futebol não joga nada, tudo perde de pau. Daí eu fui ingressando nessa carreira de jogador de futebol. E minha mãe investia, me levava. Só que aí eu já ia para a igreja com a minha tia. Só que eu era aquele jovem sem compromisso. Ia um domingo sim, 3 não. Ia algumas na reunião de Força Jovens, aliás, só para jogar bola. Dormia na reunião toda. Ah, hora de jogar bola, vamos. O que você entendeu da reunião? Nada, só quero jogar bola. Aí assim e tal. Só que aí já começou o vício da pornografia. Eu via o vício da pornografia para fugir da realidade. Ali e tal, eu tinha o vício da pornografia e também já cheguei a experimentar uma vez o narguilé. Foi uma vez, eu tenho uma lembrança vagamente que o meu amigo me apresentou e falou, eles falaram assim, não faz mal não, usa, é tranquilo. Falei, daqui vocês estão falando aí, né? Tô crescendo aqui com vocês, vou usar. Usei, só que eu não cheguei a ser viciado porque eu tinha aquele pensamento. Pô, eu sou atleta, tenho que cuidar do meu corpo é minha ferramenta de trabalho. Então, se eu maltratar meu corpo, qual vai ser meu desempenho dentro do campo? Eu tinha esse pensamento. Aí eu vinha na reunião de Força Jovem e tal. Até que um dia eu tava na reunião de Força Jovem, tava lá só esperando, né, para acabar, ansioso para acabar, para ter a reunião, para ter o futebol. Aí o obreiro falou assim, ele mostrou foto de carro, casa, dinheiro, tudo que o mundo poderia me oferecer. Ele mostrou o seguinte versículo, Marcos 8,36. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aquilo ali entrou em mim e me deu um baque. Falei, do que vai adiantar? Eu ter carro, casa, dinheiro, ter tudo, mas minha alma vai pra onde? Ali a palavra foi plantada. Só que eu continuei e tal, jogando futebol. Aí minha mãe conheceu o meu padrasto através do futebol, né? Que ele era meu treinador, minha mãe conheceu ele, eles casaram e tal. Aí continuei jogando. Aí surgiu uma oportunidade pra mim ir pra fora do estado de São Paulo. Jogar no estado de Goiás. Me lançar, deixar família, deixar parentes, deixar amigos e morar sozinho com outros meninos que tinham o mesmo sonho. E eu fui. Com 14 anos fui morar sozinho, tal, com os outros meninos. Só que lá, graças a Deus, tinha uma igreja perto, uma igreja universal perto da onde eu estava alojado, morando com outros meninos. E eu ia na igreja lá, mas sempre aquela mesma coisa, religioso, sem compromisso. Eu vou ir na igreja porque eu sei que é bom. Vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Qual é o menino que não queria estar em outro estado, jogando em um time grande desse estado, assinando um contrato, tal, quem não queria? Daí eu falei, vou para agradecer. E ia, tal. Até que um dia esse pessoal dessa igreja, lá em Goiânia, me convidaram para a vigília. Daí eu fui para essa vigília. Daí nessa vigília lá, tal, o pastor falou assim, você que quer se batizar, vem aqui na frente. Daí eu vi aquele monte de menino se batizando, tal.
Aí eu lembrei daquela palavra. Do que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aí ficou na minha cabeça, tal. Eu voltei, dormi. Só que ali, naquela madrugada, eu já tinha tomado a decisão. Falei, quando eu voltar para o estado de São Paulo, quando eu tiver férias aqui do futebol, quando eu voltar, eu vou me batizar nas águas. E justamente no mês que eu tive férias, foi o mês que teve uma vigília. A vigília do é ou não é. Daí eu lembro que o senhor falou assim, você que quer escrever uma nova história, entregou uma folha em branco assim, vem aqui na frente, você quer se batizar? Eu fui. E me entreguei. Fui com tudo. Aí o senhor falou que você quer se batizar, uma nova história, aí eu fui. Daí eu me batizei nas águas aquele dia, tive uma experiência com Deus, daí eu me entreguei por completo. Aquela experiência foi tão grande na minha vida que eu achei o quê? Fui batizado com o Espírito Santo, vamos embora, tô firme. Só que eu falei pro menino que estava me acompanhando, eu falei, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele olhou para mim e falou assim, você não foi, porque o Espírito Santo é a certeza. Falei, eu vou atrás dessa certeza. E o detalhe que eu esqueci de falar, no dia que eu me batizei, como eu estava falando com o senhor antes daqui da gravação, no dia que eu me batizei, eu não tinha a noção de que era a seriedade do batismo nas águas. Eu sabia o básico ali, né? Abandonar a vida velha e tal. Daí quando eu cheguei na casa da minha tia, eu fui, né, falar para eles que eu tinha me batizado. O meu tio, ele passou assim e falou, você sabe o que é o batismo? Eu tomei um choque, todo mundo ficou quieto assim, paralisado. Eu falei, sei, eu acho que eu sei. Ele falou, tá bom, então agora eu quero ver. Aí eu tomei um choque, falei, não vou errar, mas não, vou pra cima. E fui, daí comecei a me entregar e tal. Daí comecei a buscar essa certeza que esse jovem tinha falado pra mim. Porque ele falou uma convicção, ele falou, o Espírito Santo é a certeza. E eu comecei a buscar atrás dessa certeza, quero atrás dessa certeza. E 4 dias depois, numa madrugada de terça para quarta, escutando a mesma música que eu tive a experiência com Deus, eu me entreguei. E eu sacrifiquei aquilo que eu mais amava, aquilo que eu me lançava no mundo, que era o futebol. Se o senhor falasse assim, vamos pro Japão hoje jogar bola, você vai largar tudo e vai jogar bola no Japão, nunca mais vai ver sua família. Eu falei, agora, bispo, vamos embora. Então, tudo que eu me lançava no mundo, eu entreguei para Deus. Falei, meu Deus, tá aqui, é o que eu mais amo. É o futebol. Eu sacrifico pelo Senhor. E quando eu falei isso, ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Eu não senti nada, mas ali eu tive a certeza. E tudo mudou ali na minha vida. Quanto tempo atrás? Isso aí vai fazer 3 anos agora, bispo. 3 anos. Então, desde lá para cá, nunca mais foi o mesmo? Nunca. Venceu tudo? Vício, pornografia? Mudei. Tudo. Mudei. E hoje quais são os seus objetivos? Antes é jogar bola. E você quer fazer o quê? Hoje eu quero servir a Deus no altar, bispo. No começo eu queria servir a Deus do meu jeito, da minha maneira. Eu lembro que até uma vez, foi uma forma engraçada, né? A obreira fez um tira-dúvidas. Tipo, sobre o Espírito Santo, tirar dúvidas sobre a obra de Deus. E eu não sabia como que funcionava o processo para ser um pastor. Eu fiz a seguinte pergunta. Tem como ser jogador de futebol e pastor? Uhum. Ali o pessoal caiu na risada. Já sabia que era eu que estava fazendo essa pergunta. Só que eu não sabia, né? Daí falou, não, é um processo, é assim, tal, tem que abandonar tudo e servir. Só que ainda eu queria servir a Deus do meu jeito. Não, eu quero servir a Deus do meu jeito, tal. Queria ser obreiro e jogador de futebol. Até que um dia ela fez uma reunião especial, do Algo a Mais Night. Foi uma sexta-feira, depois de todas as reuniões que teve na igreja. Foi um Algo a Mais Night, ela fez. E lá ela mostrou uma oração que o Senhor Jesus fez no jardim de Getsemane. Que, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E naquele momento, eu entendi, dela falou assim, o seu problema, jovem, é que você quer servir a Deus do seu jeito, você quer servir a Deus da sua maneira. Ali eu falei, não tem como fugir, ela tá falando comigo, não é possível. Eu falei, é pra mim. Daí ela chamou todo mundo para vir na frente do altar buscar. Eu fui lá pro fundo da igreja, no último banco, e falei, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ali eu coloquei a minha vida à disposição de Deus. Porque para que eu queria... Eu dizia que era batizado do Espírito Santo, mas queria fazer a minha vontade. Então, não bate uma coisa com a outra. Uhum. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer fazer a vontade de quem? Quer fazer a vontade de Deus. Uhum. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus. E ali eu me coloquei à disposição. E Deus foi fazendo as coisas na minha vida. E foi realizado. E vai te usar mais. Sim, amém. E você falou, né? Posso ser pastor e jogador de futebol?
Em algumas igrejas, sim. Né? Aliás, tem muitos aí que se auto-intitulam pastores. Né? A pessoa vive uma vida, uma carreira totalmente diferente e se considera pastor. A gente respeita. Todo mundo que está aí trabalhando pelo Evangelho para ganhar almas, excelente. A gente apoia todo o trabalho que é feito. Na Universal não dá, porque o trabalho da Igreja Universal não é part-time, não é meio período, não é EAD, é guerra mesmo. Então, aliás, esse é o nosso desejo, né? Porque é aquilo que a gente fala. Quando eu falo com jovens, eu pergunto assim, para quem quer servir a Deus no altar, eu sempre falo assim, quantas almas você quer ganhar? Quantas almas você quer ganhar? Todos que Deus confiar na minha mão. Pois é. Mas as pessoas falam, eu quero ganhar muito, mas muitas quantas? Eu quero ganhar o máximo de almas possível. Tá bom, que é a resposta certa. Né? Ninguém vai falar, eu quero ganhar uma alma, quero ganhar 2 almas. A gente quer ganhar o máximo possível. Então, se a intenção é ganhar o máximo de almas possível, então você vai precisar do maior tempo possível para fazer isso. E aí está a diferença. Quando uma pessoa trabalha de 9 às 5 e ela faz a obra a partir das 5 horas da tarde, a condição dela ganhar almas é uma, porque ela tem outras preocupações. Enquanto ela está trabalhando de 9 às 5, ela está preocupada com o aluguel, de satisfazer o patrão, ela não está pensando em ganhar almas naquele momento, porque ela tem que ganhar o dinheiro dela para sobreviver e tal. O pastor da Igreja Universal, não. A gente não se preocupa com mais nada. Eu não me preocupo com aluguel. Onde eu vou, tem um lugar para eu morar. Ainda que não seja luxo, que não tenha nada extravagante, nada disso, tem um básico dali. É uma cama, um banheiro, um quarto. A gente tem isso. Onde a gente vai, a gente tem isso. Né? Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer. A igreja vai providenciar para mim. O mínimo, mas é o mínimo. Que é o sustento que a gente precisa. Para se vestir, para comer e um lugar para dormir. Então, eu não preciso me preocupar com mais nada. Todo o tempo que eu tenho é para ganhar almas. Diferente de uma pessoa. Por exemplo, jogador. Eu quero ser jogador. Tá bom, mas você vai ter que jogar. Aí como é que você vai pregar no domingo? Tem jogo no domingo. Não é verdade? Sim, é treino todo dia, então o seu tempo vai estar dividido, assim como qualquer outra carreira. Por isso que na Universal, a nossa fé é essa. Você tem fé para largar tudo, que aliás foi o que Jesus fez, né? Chamou os discípulos e falou, larga tudo. Deixa a rede aí que eu vou te fazer pescadores de homens. Essa é a nossa fé, não é melhor ou pior do que a dos outros, de outras igrejas. Tem igreja que o pastor trabalha de 9 às 5, ele só faz cultos à noite e tal, tem as férias dele. Nós respeitamos, não tem problema não, a gente respeita. Mas o nosso trabalho é diferente. É tudo ou nada. Com a gente é ou não é. É a vigília que você participou lá. Sim. Né? É o sacrifício total a Deus. E Deus cuida da gente. Então, por isso que a fé na Igreja Universal é essa daí. Goste ou não goste, você tem que respeitar. Assim como a gente respeita todos os outros. E quem tem fé para isso, para viver assim, 100% do Evangelho, sem férias, sem descanso, nosso descanso vai ser no céu. Então, se você quiser, então venha, participe do Altar Jovem com a gente. É uma reunião que a gente tem com quem quer o altar e com certeza você vai poder ganhar muitas e muitas almas, porque você não vai estar dividido. Você não vai estar dividido. Por exemplo, jogador de futebol, ele só pensa em quê? Em jogar futebol. Imagina um jogador de futebol que joga futebol no domingo, mas joga vôlei no sábado e basquete na sexta. Ele pode até fazer isso, mas ele não vai ser o melhor jogador de futebol. Não vai. Né? Porque o jogador de futebol mesmo é futebol, come futebol, respira futebol, né? Só vê futebol, sabe de tudo que é futebol. Assim somos nós, os ganhadores de alma. A gente só quer saber de almas. Mas se é isso que você quer, se prepara. Lembro que no começo, quando eu sacrifiquei, quando eu cheguei para minha família falando, eu não quero mais jogar futebol, foi uma loucura dentro de casa. Meu padrasto chegou a discutir comigo, o meu tio falava que eu era um talento desperdiçado. Aí foi uma guerra, só que eu estava convicto. Falei, não, é isso que Deus quer de mim, posso falar o que quiser, eu estou focado. As únicas assim da minha casa que me apoiou foi minha tia, minha prima e, por incrível que pareça, a minha mãe. Eu falei, mãe,
eu quero isso. Ela falou, é isso que você quer, meu filho? Eu falei, é. Ela falou, Deus te abençoe. Tô aqui pra... E o que o futebol ia te dar? A fama, como eu falei pro senhor, ia dar dinheiro. Se chegasse lá. É em 1 milhão, né? Porque tem aí gente que é famoso, jogadores famosos. Mas tem gente que joga muito melhor do que eles e nunca conseguiu vencer. Sim, senhor. Né? E vai te dar o quê? Aí o dia que você faz um gol, todo mundo te aplaude. O dia que você faz um pênalti, todo mundo te xinga. Sim. Não é? Sim, senhor. Aí você vive a vida para jogar futebol, um dia tem uma contusão, já era. Acaba a carreira ali em um lance. Né? E aí, o que vai ser da vida? Vai comprar casa, vai comprar carro, vai comprar as coisas. E aí, vai levar para onde isso aí depois que morrer? Então, o ganhador de almas, o trabalho, o lucro dele é para a eternidade, que são as almas que a gente salva. Então, não tem nada melhor do que isso. Quão formosos são os pés, né, daqueles que anunciam as boas novas. É o pastor. É o homem de Deus, é aquele que larga a vida, que sacrifica a vida para servir a Deus. Meu pai não falou comigo por 1 ano, quando eu larguei. Também ele tinha um sonho para mim, mas eu decidi sonhar os sonhos de Deus. Né? É isso aí. Eu entendo o seu padrasto, poxa, visualizava você, jogador de futebol e tal, mas quantos que estão por aí jogando bola e se perdendo? Né? Então, esse é o nosso desejo, que você venha a ser um homem de Deus, e se tiver fé e disposição para ganhar almas, não tem lugar melhor do que na Igreja Universal. Tá bom? Aliás, hoje a gente tem reunião do Algo a Mais, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. Se você quiser estar com a gente, bem aqui do ladinho do Templo de Salomão, vem, que eu com certeza vai te ajudar. E eu faço uma vídeo também, logo mais, daqui a pouco, com todo mundo do Altar Jovem. A galera que quer servir a Deus no altar, se você quiser saber como, procura o Força Jovem mais próximo de você e pergunta sobre isso. E aí eles vão te informar, tá bom? Então, vigília, sexta-feira, não perca a grande vigília, a Noite da Reação. Gabriela vai estar lá com a gente, Henri vai estar lá com a gente também. Não é isso? Isso mesmo. Então tá bom. Dá tchau pra eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Ei, já parou para pensar em como as suas decisões podem impactar o seu futuro? Naquele momento em que você já percebeu que precisava tomar uma atitude que poderia mudar tudo, chegou a hora de você tomar a maior decisão da sua vida. Então, reaja! No dia 7 de fevereiro, às 23 horas, com transmissão para todo o Brasil, iremos passar a primeira madrugada juntos e misturados do ano de 2025. A FJU Night, a Noite da Reação. A banda FJU confirmadíssima animando nossa vigília, uma mensagem super especial e, claro, um ambiente preparado para você sair daqui de um jeito completamente diferente de como entrou. Essa vai ser a FJU Night mais especial de todas. Reaja e vem estar com a galera da FJU. Estaremos de braços abertos te esperando.